O diálogo com o homem terminou. Agora Jesus olha ao redor e se dirige para os seus discípulos, com quem ele vai iniciar um novo diálogo. E essa conversa está registrada aqui em Marcos 10, de 23 a 31. Só que inicialmente eu vou ler um trecho menor, que vai do 23 ao 27, e o texto diz assim. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus afirma como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ele faz essa afirmação diante dos seus discípulos e eles, em princípio, reagem com admiração. Mas parece que Jesus queria que os seus discípulos reagissem de uma forma mais aberta, mais incisiva e interagissem. Daí Jesus então repete aquela afirmação com um acréscimo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Há muita discussão quanto ao que vem a ser este fundo de uma agulha. Mas o que importa é o que Jesus quis dizer com essa frase. E o que ele quis dizer foi o seguinte: é mais fácil o impossível acontecer do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, um rico não entra na vida eterna. Diante dessa resposta, diante dessa afirmação, melhor dizendo, os discípulos finalmente reagem. Sim, eles ficam perplexos, mas eles dão um passo adiante. Eles vão à frente, eles reagem incisivamente, eles reagem com força e eles começam a interagir uns com os outros, perguntando, neste caso, quem pode ser salvo? Essa é uma resposta, esta é uma reação esperada deles, até porque eles acabaram de ter sua perspectiva implodida por Jesus. Eles, assim como a mentalidade da época, pensavam que a salvação poderia ser passada por transmissão hereditária. Eles pensavam que a salvação poderia ser recebida mediante obediência rigorosa da lei de Moisés, e Jesus acabou de dizer que não é por aí. E mais do que isso, Jesus deixou bem claro agora há pouco que ser abençoado com riquezas materiais pode ser um obstáculo intransponível para a vida eterna. Ou seja, se hereditariedade, se bondade, se religiosidade, se moralidade elevada não conferem, não dão a vida eterna, então ninguém pode ser salvo. E a pergunta dos discípulos manifestou esta conclusão. É como se eles estivessem dizendo assim: peraí, ninguém pode ser salvo, é impossível. Eles chegaram exatamente onde Jesus queria que eles chegassem. Jesus confirma: para o homem é impossível. E essa palavra que é traduzida por homem aqui é um termo genérico que se refere a toda a humanidade, independentemente de ancestralidade, de classe social, de cor de pele, gênero, nacionalidade, nível cultural e moral. Jesus então está aqui afirmando categoricamente a falência do homem diante de Deus. Jesus está afirmando aqui que nenhuma tentativa humana é capaz de produzir o favor da salvação. Nenhum homem consegue, e todos aqueles que tentam com as suas próprias forças vão acabar no mais acachapante fracasso. Mas há uma boa nova. A boa nova é de que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus afirma isso. Para o homem impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Com isso, Jesus está reafirmando um ensino que se encontra em toda a Bíblia, do começo ao fim.
o ensino de que a salvação não é uma conquista humana, mas é um presente imerecido de Deus. Imerecido de Deus. E isso encontra concordância com o ensino, por exemplo, de Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, que dizem assim: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, não por obras, ou seja, não por hereditariedade, não por moralidade, não por religiosidade, não por boas intenções, não por obras, para que ninguém se glorie. Diante disso, Pedro, sempre Pedro, reage, toma a frente dos discípulos, se dirige a Jesus e diz: nós deixamos tudo para seguir-te. E ao dizer essas palavras, Pedro estava deixando claro que ele e os discípulos, os outros, foram testemunhas do diálogo anterior. Lembram? Jesus propôs para o homem deixar tudo e segui-lo. E ele não fez. E Pedro reflete essas palavras na sua afirmação. Percebeu isso? Mas a afirmação de Pedro não apenas dá sinais de que os discípulos testemunharam do diálogo anterior, mas indica também que, por comparação, eles estavam chegando a uma conclusão. Eles estavam comparando a sua própria experiência com a experiência do homem rico. O homem rico foi convocado a deixar tudo e a seguir Jesus, e não fez. E os discípulos começaram a pensar: espera aí, nós deixamos tudo e nós seguimos a Jesus. Então, uma lógica estava sendo construída na cabeça de Pedro, que falou, mas também na cabeça dos discípulos, dos outros. E a lógica era a seguinte: se nós deixamos tudo e seguimos, então isso significa que nós vamos receber a vida eterna. É isso mesmo, Jesus. Jesus confirma a lógica, mas não só a confirma, mas a amplia e propõe uma ressalva. Veja só o que Jesus diz aqui no versículo 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição e na era futura a vida eterna. Jesus está dizendo que quem crer nele de todo o seu coração e no Evangelho receberá bênçãos centuplicadas já na era presente e a vida eterna na era futura. Agora, vale a pena esclarecer o que vem a ser esse deixar pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs. Diferente do que se possa pensar, não é um deixar necessariamente geográfico, físico, mas é especialmente um deixar cultico. Como assim? Você deve se lembrar da experiência do homem rico. Ele não deixou as suas riquezas. Lembra disso? Pois é. Por que ele não deixou as suas riquezas? Porque ele depositava nelas toda a sua afeição, ele depositava nas suas riquezas os seus amores e o seu culto. Nós devemos amar os nossos pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas, etc. Porém, eles não podem ocupar o trono do nosso coração. Eles não podem receber aquilo que é devido única e exclusivamente para Jesus. Nesse sentido, eles devem ser deixados, eles devem ser abandonados. Com isso, primariamente, Jesus está nos ensinando que só Ele é digno de se assentar no trono do nosso coração, só Ele é digno de receber o nosso louvor e o nosso culto. E, secundariamente, Ele está nos ensinando também que se Ele não estiver nesse trono, nós rapidamente o substituiremos por outra coisa, que pode ser dinheiro, que pode ser emprego, que pode ser marido, esposa, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs. Jesus está ensinando isso.
E sabe o que isso significa? Significa que na prática não existem ateus. As pessoas podem não dedicar todas as suas afeições, amor, devoção para o Deus da Bíblia, mas certamente vão canalizar suas afeições, amores, devoção para uma outra coisa, com a diferença que elas não chamarão essa coisa de Deus. Mas aqueles que depositam a sua fé em Jesus, aqueles que creem no Evangelho, receberão 100 vezes mais mães, pais, filhos, filhas, irmãos, irmãs, casas, etc. Aqui Jesus está se referindo aqui. Ele está se referindo à igreja que ele inauguraria pouco tempo depois. Essa igreja seria composta por milhares e milhares de homens e mulheres de todos os lugares do mundo. Eles seriam os pais, as mães, os filhos, as filhas, os irmãos e as irmãs que Jesus prometeu dar para aqueles que deixaram tudo para segui-lo, para os seus discípulos. Mas Jesus é comprometido com a verdade e ele afirma que no pacote dessas bênçãos virá também perseguições. E a lógica é muito simples. Se o mundo odiou a Jesus, certamente o mundo odiaria aos seus seguidores. Então, Pedro, sim, vocês receberão bênçãos transbordantes, dentre elas a vida eterna. Mas, tenho porém, há uma ressalva. E esta ressalva se encontra aqui no versículo 31, quando Jesus diz: contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Essa é uma frase muito conhecida por cristãos e não cristãos. E é muito interessante porque algumas pessoas acham que ela significa algo do tipo: quem ri por último ri melhor, ou o último da fila vai ser mais favorecido do que o primeiro. Gente, olha, essa frase não significa isso. É verdade que o significado dela não está tão claro aqui, mas está mais claro em outro texto, ali em Mateus capítulo 20. Lá, Jesus conta uma parábola, que é uma história popular, por meio da qual ele intenta transmitir um ensino. E essa parábola é encerrada justamente com essa frase. Quando nós entendemos a moral daquela parábola, daquela história, nós temos todas as condições de entender qual é o significado dessa frase. E como nós não temos tempo para analisar aquela parábola aqui, eu já quero adiantar para você qual é a moral dela. A moral é a seguinte: a recompensa de Deus não acontece com base nos méritos, nos esforços daqueles que trabalham mais ou menos. Deus recompensa as pessoas com base única e exclusivamente na sua generosa graça. E Jesus está comunicando para os seus discípulos que sim, eles vão receber bênçãos transbordantes, mas eles não podem concluir com isso que eles são merecedores, que eles fizeram por merecer, que aquela salvação, que a vida eterna é fruto de um trabalho árduo que eles elaboraram. Não. Por quê? Porque a salvação ela é dada única e exclusivamente com base na graça de Deus. Portanto, discípulos, vocês não têm motivo para se vangloriar, não têm motivos para se gabar, muito menos para levantar a mão em direção a Deus, tentando exigir dele qualquer coisa. Lembro da frase que resume essa passagem, da ideia central: o problema que pelo homem jamais será resolvido, Deus resolve por meio da fé exclusiva na pessoa de Cristo. Esse texto certamente tem algo a comunicar para nós. E eu vou falar um pouco a respeito disso no próximo e no último vídeo a respeito dessa reflexão aqui. Até lá!